Gente, nós vamos ter dois assuntos no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, falar aqui do Brasil, mas não é de governo, não é de político, e sim de empresário, e vão falar mal deles. Mas não são de todos, são alguns que estão acostumados a ter uma boa vida vivendo de proteção contra invasores externos. Quem serão eles? A indústria automotiva do Brasil, que está pedindo de novo o pinico no governo contra importação de veículos, especialmente os elétricos chineses, que essa semana já tiveram uma alta no imposto de importação. Vamos ver isso direitinho e depois vamos passar para um assunto também bem inusitado, que diz respeito à possibilidade de vida em Marte. Não que exista a vida lá, mas pode acabar existindo por conta de uma tortura chinesa. O que é essa tortura chinesa? Tem uma plantinha que castigaram tanto, tanto, tanto ela, e ela sobreviveu. Vou mostrar para vocês o que fizeram com a coitadinha, que ela tem condições de viver até em Marte. E isso é uma coisa importante, fundamental, se a humanidade algum dia pretender sair desta prisão chamada planeta Terra. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, nessa semana que está recém começando, estamos apenas na terça-feira, os representantes, ou alguns representantes da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a famosa FAVIA, foi fazer uma visitinha com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e pediram pinico. O que eles queriam? Mais proteção contra importações de carros elétricos, especialmente os chineses. Olha, eu pessoalmente não sou muito fã da indústria chinesa por vários motivos. Acho que eles tratam muito mal seus funcionários, têm regime de quase semi-escravidão, mas o fato é o seguinte, eles vêm produzindo coisas cada vez melhores, com melhor tecnologia e mais competitivas, com um preço mais reduzido do que praticado aqui no Brasil e em vários lugares do mundo. No setor automobilístico não é diferente. Eles estão invadindo o nosso país com carros elétricos. Acho que a partir do ano que vem já vão estar produzindo com indústrias próprias aqui no Brasil mesmo, mas por enquanto estão importando veículos, como eu falei, elétricos ou híbridos predominantemente, com preço muito mais competitivo que os tradicionais fabricantes aqui no Brasil, que nem são brasileiros, são tudo de outros países, mas estão instalados aqui há várias décadas. E essas indústrias que se ressentem dessa importação, elas foram lá, como eu falei, no Ministério do Trabalho, com o Luiz Marinho, pedir pinico para apoiar mais aumento de imposto de importação. Será que eles merecem isso? Será que a indústria chinesa, como aconteceu em vários outros segmentos, mas a indústria automobilística está praticando algum tipo de concorrência desleal? Ou será que são as próprias fábricas, as montadoras estrangeiras do Japão, da Alemanha, Estados Unidos, Itália, França, sediadas aqui ou instaladas aqui no Brasil, que estão abusando um pouco do dinheirinho dos brasileiros? Eu fico com essa segunda opção e vou mostrar por quê. E aí eu digo que eles não merecem proteção. Na verdade, na minha opinião, é a modesta opinião, vamos falar assim, nenhuma indústria, nenhuma empresa merece proteção, a não ser que o outro lado, o lado que exporta para o Brasil, esteja praticando práticas desleais de comércio, o que não me parece ser o caso dos produtos, dos veículos chineses, nesse momento, pelo menos. Mas por que eu não simpatizo com essa ideia da indústria automobilística brasileira? Em primeiro lugar, é que eu sou contra esse conceito de protecionismo de mercado. Isso aí nunca deu certo no Brasil, nunca deu certo na América Latina, mas vamos pensar aqui no nosso país. Tal conceito, tal protecionismo, sempre acabou atrasando ainda mais o desenvolvimento nacional e premiando os brasileiros com produtos piores do que se consome ao redor do mundo. Não só carros, mas outras mercadorias, outros produtos de maior valor agregado e tecnologia. Mas a indústria automobilística merece menos ainda essa proteção. E eu vou mostrar para vocês o que vem acontecendo nos últimos anos. O preço do carro está caro ou os chineses estão muito baratos? Vamos ver o que aconteceu nos últimos anos com o preço do veículo no Brasil. Olha só, em 2020, ano da pandemia do Fica em Casa, os carros, em média, o ticket médio dos carros aumentou 13,1%.
A inflação daquele ano nem foi tão elevada assim, ficou em 4,52%, ou seja, 9 pontos percentuais de folga para a indústria automobilística, ou seja, ganho real no preço dos veículos. Já é uma coisa que faz com que as pessoas pensem duas vezes. Uma coisa que sobe 9% em termos reais de um ano para outro é muito, gente. Mas a coisa não parou por aí. Olha só, em 2021, a inflação brasileira, assim como na maior parte do mundo, disparou por conta da falha, dos problemas da cadeia produtiva nos alimentos, nos fretes e semicondutores, ainda em função da questão da pandemia. A inflação brasileira pelo IPCA foi 10,06%, mas os veículos subiram nada mais, nada menos do que 29,8%, quase 3 vezes mais do que a inflação, pessoal. Passaram a ter um ticket médio de R$ 112.160 frente aos 86.441 do ano anterior. E aí, poxa, é um aumento alto para dedéu, mais de 20% em termos reais. E o brasileiro continua consumindo menos, porque as pessoas conviviam menos ainda em 2021 pelas restrições causadas pelo Covid, mas mesmo assim o preço do carro subiu de uma maneira enorme. E aí, 2023, o que aconteceu? Pulou de 112 mil, como eu havia falado, para 130.926 reais, ou 131 mil aproximando, em 2022, uma alta de 16,7%. A inflação naquele período, em 2022, ficou abaixo de 6%, 5,79%, mais uma alta real muito elevada, mais de 10 pontos percentuais, mais de 10 pontos de alta real do preço dos veículos. Em 2023, o aumento foi de 7,4% frente ao ano anterior, diante de uma inflação de 4,62%, mais ganho real, e isso deve acontecer também em 2024, quando no início de 2024 o ticket médio já estava 151 mil, uma alta de 7,2%, sendo que a inflação esse ano deve beirar as voltas de 3,5% a 4,5% máximo por cento. Então, gente, todos os anos, desde 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, o preço médio dos veículos aqui no Brasil registraram elevadíssimas altas, muito acima da inflação, ganho real de preço. Então, eles estão faturando mais, estão tendo maior margem de lucro por cada unidade vendida. Pode ser, é verdade, que alguns insumos tenham aumentado de preço, até mais que o preço dos veículos, mas no conjunto todo da obra, eles estão ganhando muito, mas muito mais dinheiro. Isso partiu de uma prática que eles descobriram lá no período da pandemia, que diminuindo a produção, aumentando o preço, eles mantinham o lucro bruto das fábricas. E isso era o suficiente para eles, então nós pagamos mais pelos carros para eles manterem a solidez empresarial, ao invés de competirem entre si. Então fizeram, deixa eu falar claramente, não gosto de falar esse tipo de nome, mas é verdade, fizeram uma sacanagem com o consumidor brasileiro. Aí as coisas começam a mudar de figura em 2023, tem um forte advento dos carros elétricos e híbridos aqui no Brasil. Algumas montadoras japonesas, até norte-americanas, se adaptaram a esse tipo de conceito, mas o forte mesmo foi a chamada invasão dos carros chineses. Várias fábricas, 3, 4, 5 montadoras, algumas até presentes aqui no Brasil já, fabricando alguns veículos, entraram via importação com vários e diversos modelos, competindo de frente com os veículos brasileiros movidos a combustão interna. Pessoalmente, eu prefiro ainda o combustível, álcool, gasolina, diesel. Haja visto o que eu comentei recentemente, que a propulsão elétrica ainda não encontra grande eficiência de tempo de carga e durabilidade dessa carga para percorrer distâncias maiores. Então, pessoalmente, eu ainda prefiro a gasolina ou etanol, mas muita gente mesmo, especialmente motoristas de aplicativos, pessoas que concentram a sua vida no meio urbano, estão cada vez mais decididas
a passar para veículos movidos à eletricidade. E isso vai contra os interesses da indústria automobilística aqui no Brasil, e eles estão pedindo pinico. Podem pedir pinico, mas espero que não levem. Já fui contra essa política do governo federal em aumentar os impostos de importação sobre produtos, sobre veículos elétricos ou híbridos, que devem chegar a mais de 30% daqui a 2 anos, mas agora, nessa semana, já passou a 8%. E foram pedir mais. Pedir mais por quê? Porque não querem dar o braço a torcer, não querem reduzir preço, não querem reduzir margem para o consumidor brasileiro ter melhores condições de adquirir seus produtos. Aí eu vou dizer francamente, acho que tem que se ferrar mesmo. Tenho muito orgulho da indústria automobilística, eu tive muito orgulho da indústria automobilística brasileira, mas agora ela está se comportando de uma maneira vergonhosa enquanto instituição. E eu estou aqui para falar a verdade. Eu defendo sim a livre iniciativa, eu defendo o livre mercado, mas não consigo ver picaretagem, deslealdade. Deslealdade deve ser punida. Ou penalmente, não é o caso, ou pelo menos a consciência dos consumidores deve punir pessoas ou grupos de empresas ou até uma empresa só que atenta contra a livre concorrência. E agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva. Bom, tem algumas pessoas no mundo um pouco mais arrojadas que imaginam que é possível colonizar o planeta Marte como uma primeira experiência da humanidade se tornar uma raça interplanetária. Isso a gente vê em vários filmes de ficção científica, não sei se é possível ou não, acharia muito mais divertido a vida se fosse possível sim. O problema é o seguinte, o planeta mais próximo e que tem mais semelhança com a Terra é Marte. Só que lá tem muita radiação, uma atmosfera profundamente leve, tem pouco oxigênio, a gravidade é muito pequena, então teria que se fazer muitas, muitas e muitas adaptações para tornar a vida humana suportável por lá. E aí, alguns autores de ficção científica, depois cientistas mesmos, vieram com a ideia da chamada terraformação. O que é terraformação? É pegar um ambiente inóspito para a vida humana e começar a adaptar de uma maneira mais plausível, uma maneira mais agradável para que nós, eventualmente, possamos viver no local desses de uma forma mais confortável, se não naturalmente. Para isso, o que precisa? Primeiro, proteção contra a radiação. Tem que ter uma atmosfera que proteja o planeta contra esses raios solares que, em pouco tempo, acabariam provocando uma série de doenças em cada um de nós e nós não resistiríamos muito tempo ou morreríamos queimados. Segundo lugar, uma atmosfera também com oxigênio. Em Marte nós não conseguiríamos respirar, duraríamos poucos segundos. Depois, temperaturas mais agradáveis, enfim, uma série de requisitos. E uma das formas de iniciar essa terraformação é exatamente levando organismos que eventualmente tenham possibilidade de sobreviver num ambiente inóspito como esse, especialmente vegetais, para fazerem fotossíntese e gerarem oxigênio para que nós possamos respirar eles depois. E aí falam de algas, falam de fungo, falam uma série de coisas, e os chineses descobriram lá nos Estados Unidos, no deserto de Mojave, ou Mojave, não lembro como é que se fala, uma plantinha que simplesmente se adapta à radiação e pode transformar o ecossistema, o meio ambiente marciano. O nome dessa planta é muito do estranho. É nome científico, é claro. Ela se chama, vou apresentar, a senhora ou senhorita Syntrichia canivervis. É um musgo que vive, como eu falei, no deserto de Mojave, nos Estados Unidos, os chineses. Não sei como chegaram lá para pegar essa plantinha, levaram para os seus laboratórios e fizeram um monte de maldade com elas. Olha só a sessão de tortura. Eles expuseram essa planta ao frio de menos 80 graus num período que variou entre 3 e 5 anos. Sobreviveu. Eles pisaram mais fundo no acelerador e congelaram esse vegetal com nitrogênio a menos 196 graus. Isso é muito perto do chamado zero absoluto, durante períodos de 15 e 30 dias. O que aconteceu com a plantinha?
se regenerou e continuou lá vivinha da Silva. Fizeram mais testes, expuseram o vegetal, coitadinho dele, a doses de radiação superiores a 500 GY. Para ter uma ideia, o ser humano não suporta mais do que 50 GY, que é uma medida de radiação. Quem é sujeito a isso acaba morrendo em pouco tempo, sofre convulsão, e essas plantinhas suportaram na buena, com um pouquinho de tempo de recuperação, nada mais, nada menos do que 10 vezes mais. E uma radiação até inferior à que predomina em Marte. E aí, não bastando isso, os chineses, fazendo tortura chinesa com a plantinha, resolveram simular um ambiente marciano que junta essa radiação, o frio, a falta de oxigênio, ou seja, tudo de ruim e do pior que poderia acontecer com um ser vivo, e colocaram lá a plantinha. E ela resistiu e prosperou até com doses maiores de radiação. Ela cresceu de novo, se desenvolveu. Então, em princípio, de acordo com as experiências, que também incluía elevadíssimas doses de raios ultravioletas e uma baixíssima pressão atmosférica, essa plantinha, que eu já esqueci o nome dela, ela tem condições de sobreviver e prosperar em Marte. Qual é o próximo passo? É simplesmente pegar uma nave e começar a semear essas plantas lá pelo nosso planeta vizinho. Se elas resistirem, vai demorar não 1, 2, 10, mas alguns milhares de anos, e isso pode acabar desenvolvendo uma situação, uma atmosfera onde o ser humano tenha melhores condições de sobreviver, se não naturalmente, pelo menos com menos equipamentos, de uma forma, diríamos assim, mais palatável, mais confortável. Acontecendo isso, gente, vai ser dado um grande passo para a humanidade. Como eu falei, não agora, mas pode demorar muito tempo, não sei se existem aceleradores de prosperidade de vida vegetal, mas ocorrendo isso com sucesso, outros horizontes se abrem para a humanidade. E nós aqui discutindo tanta besteira, encarando ou assistindo, lamentavelmente, guerra, Rússia, Ucrânia, China mesmo, que está desenvolvendo essas tecnologias fantásticas, querendo invadir Taiwan, não respeitando a fronteira com seus vizinhos. Enfim, se a ignorância do ser humano não mata a gente, nós temos um belo, um fantástico futuro pela frente. E com essa mensagem de otimismo, mas com dúvidas, é verdade, eu encerro o Fora de Curva de hoje, pedindo para cada um de vocês não esquecer do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos, e aqueles que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço convite para inscrição. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau, gente.